Olá, oitavo período, é muito bom encontrar vocês aqui na nossa segunda aula, na aula 2 da disciplina de Políticas Públicas. Hoje nós vamos falar sobre a organização do Estado brasileiro. Na aula anterior, na aula 1, eu apresentei para vocês a disciplina, nós falamos dos conteúdos e como seria a organização das nossas aulas e deixei como tarefa para vocês assistirem ainda na aula 1, que eu deixei um tempo reservado, vocês assistirem um vídeo ali da Univesp sobre a organização do Estado brasileiro. E hoje nós vamos esmiuçar isso, né? Eu vou trazer aqui para vocês um posicionamento, né, um ponto de vista, uma organização e uma ampliação do que vocês viram lá naquele vídeo sobre essa organização do Estado. Porque para que a gente estude política pública e para que a gente entenda política pública e educacional, é importante que é essencial que entendamos como que o Estado brasileiro, como que a sociedade brasileira se organiza. Porque disso dependem as políticas públicas. E para entender política pública, precisa entender essa organização. Não é algo assim extremamente novo, gente. É muito provável que todas vocês já tenham ouvido falar sobre, já tenham algum tipo de conhecimento sobre o que nós vamos ver aqui. Tá? Mas aqui é uma síntese, então, uma síntese e como se fosse uma retomada para muitas de vocês, né? Vamos retomar antes de iniciar essa disciplina. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Por que é importante fazer esse estudo, né? Primeiro, gente, essa organização do Estado brasileiro afeta a vida de todos os cidadãos, todas as cidadãs brasileiros. Se você mora nesse país, se você é um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, você será impactado pelo modo como o nosso Estado é organizado. E é, obviamente, um conhecimento essencial para quem atua no setor público, e muitas de vocês podem vir a atuar, porque a educação é um dos setores públicos que mais tem servidores, né? Pode ser público municipal, estadual ou federal. Ou para quem também atua em funções com caráter social, ou seja, a educação. Então, mesmo que algumas de vocês aqui nunca venham a atuar no serviço público, professora, eu não quero trabalhar em escola municipal, estadual, então eu não tenho que entender isso. Não, porque quando você atua na educação, que é uma função social, você acaba sim sendo impactada por toda essa organização do Estado, da nossa nação. A organização do Estado reflete a imagem do país. Então aqui, né, para quem às vezes não está tão antenado com esse assunto todo. Quando eu estou falando do Estado, eu estou falando do Estado brasileiro, estou falando do Brasil. Não estou falando do Estado no sentido de unidade federativa ali de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Né? Não estou falando de Estado nesse sentido. Estou falando do Estado nacional, Brasil. Esse termo é comum utilizar. Então, quando eu falo que a organização do Estado reflete a imagem do país, estamos falando do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é único, assim como os demais. Todo Estado, gente, apresenta suas peculiaridades. Todo país apresenta suas peculiaridades. É claro que o Brasil, por exemplo, ele se organiza de um modo parecido com outros países, evidentemente. Mas, como cada país tem sua legislação, sua constituição, sua organização social interna, então nenhum país é igual ao outro no que se refere à sua organização estatal, à sua organização enquanto nação. Exatamente iguais não são. Eles muitas vezes apresentam características similares que nos permitem agrupá-los ou separá-los. Esses são mais parecidos, esses são mais diferentes, mas iguais não há. Ainda nessa ideia, né, do porquê que é importante fazer esse estudo. A base para esse estudo é a Constituição Federal de 1988. Eu tenho certeza que já chegando no final do curso, vocês têm clareza do que é a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, a principal lei do país. Vocês já estudaram essa Constituição em algumas disciplinas, ela já apareceu em algumas disciplinas, porque, sendo a principal lei do nosso país, é óbvio que ela precisa aparecer, né? E o modo como o nosso Estado, como o Brasil é organizado, gente, está lá na Constituição. É a Constituição que diz como o país tem que ser e o que não tem que ser. Todas as leis do país precisam estar em conformidade com a Constituição. Eu acho que isso também é bem claro para vocês. Né? Eu não posso criar uma lei municipal se eu sou prefeito, aqui vereador,
né? Eu sou vereador, nós criamos uma lei municipal que vai contra o que fala a Constituição em relação a um determinado assunto. Não pode. Uma lei não pode ser inconstitucional. Também existem constituições nos municípios e nos estados, né, que são as leis orgânicas do município ou do estado, a gente chama de lei orgânica. Por exemplo, Joinville tem a lei orgânica do município de Joinville. É como se fosse a Constituição de Joinville. Mas é claro que a Constituição, né, a lei orgânica de Joinville, ela tem que obedecer o que diz a lei orgânica do estado de Santa Catarina. E também o que diz a Constituição Federal brasileira. Tá? Uma lei de uma federação, de um município ou de um estado não pode ir contra as leis maiores do país. Pelo menos não no Brasil. Nos municípios, então, essas pequenas constituições são chamadas de leis orgânicas dos municípios. Aqui a gente já entra nas 5 principais características que nós vamos estudar aqui, né? Que são as que o professor abordou lá no vídeo que eu deixei para vocês assistirem na semana passada. Então nós vamos falar que a primeira principal característica do Estado brasileiro é que nós somos uma república. A segunda, nós somos uma federação. A terceira, nós vivemos num regime democrático. A quarta é que nós temos um regime, uma organização presidencialista. E a quinta é que nós vivemos com base em uma economia de mercado. Essas são as 5 principais características que foram apontadas no vídeo complementar da aula passada e que eu quero esmiuçar um pouquinho aqui com vocês. Primeiro, então, vamos falar da ideia de república, né? A república é uma palavra ali composta de res e pública, né? A origem dos vocábulos, que quando a gente fala república, a gente está falando de coisa pública, aquilo que é público. Então, toda pessoa, principalmente quem atua na educação, precisa ter essa noção bem clara de coisa pública, né? De qual é quais são os princípios envolvidos por trás daquilo que é público. Ou seja, a república se refere a coisa pública, aquilo que é público. Essa ideia surge, olha só como é antiga, gente. Lá em 509 a.C., na Roma Antiga, e a ideia era separar o que era privado, lá do monarca, do rei da época, do que era público, que era de todos. E é basicamente a ideia que existe até hoje, né? Nós temos o direito à propriedade privada no Brasil, mas nós também temos propriedades, bens que são públicos. Esses bens e propriedades que são públicos, eles são de todos os cidadãos. Todos aqueles que contribuem para aquele país, ou aquele município, ou aquele estado. No nosso caso aqui estamos falando do Brasil. Então, a ideia de república está voltada para isso, para as coisas públicas, aquilo que é público de um determinado país. Trata-se de uma forma de organização política, gente. A república é uma forma de organização política na qual o poder é exercido por um mandato. Então, aqui vem uma diferença bem significativa. Quando a gente vive numa república, quem vai exercer o poder tem que ser alguém que foi eleito, alguém que recebeu um mandato. É uma forma de regime em que o sucessor, o poder, ele vai passando sempre de uma pessoa para outra, nessa questão da representatividade. Mas na república, o poder ele não passa de uma forma hereditária, como é, por exemplo, na monarquia. Na monarquia tem lá o rei. O próximo governante vai ser o filho do rei. E o próximo vai ser o neto do rei. E o próximo vai ser o bisneto do rei. Não interessa se essas pessoas elas têm capacidade ou não, se a população apoia ou não, se qualquer motivo seja utilizado para que ela não governe, ela vai governar. Porque o que faz a diferença é a hereditariedade. É você nascer na família certa, você vai ser o governante. E isso é uma característica da monarquia, por exemplo. Mas a república não funciona assim. Então ela é uma forma de regime em que a função de chefe de Estado não é hereditária. Quem vai comandar o Estado, quem vai comandar a nação, é alguém que vai receber um mandato para isso. Alguém que vai receber uma autorização do povo para poder governar. Esse chefe precisa ser sempre eleito, nomeado ou designado, de acordo com o modo como aquela sociedade se organiza.
Aqui a gente aproxima a ideia de república do Estado moderno, porque nós somos uma república, mas a gente fala de Estado moderno porque é o modo como os estados têm se organizado nos anos mais recentes, né, nos séculos mais recentes. Então, uma república, gente, de um Estado moderno, ela é composta, né, esse Estado moderno ele é composto por 3 poderes. Olha só, o executivo, o legislativo e o judiciário. E esse tópico aqui, na minha concepção, é o tópico mais importante de toda essa aula. Se vocês entenderem esse tópico aqui, vocês já estão aprendendo bastante. O Estado moderno ele é dividido, composto por 3 poderes. Por quê, gente? Porque com toda a bagagem histórica que a humanidade desenvolveu, com todo o conhecimento historicamente acumulado pelas sociedades humanas, percebeu-se, ficou bem claro, ficou escancarado que qualquer nação, qualquer país, qualquer Estado que deixa o poder na mão de poucos ou na mão de um, está muito mais suscetível à miséria, às calamidades, ao autoritarismo, a posturas ditatoriais, porque a gente sabe muito bem, vocês com certeza sabem também, que o poder inebria as pessoas. Então, no Estado moderno, nas atuais sociedades modernas, quanto mais dividido estiver o poder, mais garantia aquele povo tem de que não vai sofrer com essas mazelas que eu citei anteriormente. Então, o Estado moderno, republicano, como é o Brasil, ele tem na sua organização uma divisão igualitária do poder em 3. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa forma de organização do Estado com essa divisão, ela surge lá no século XVII com John Locke e Montesquieu. E qual que é a ideia, né? Só lembrando aqui, o poder executivo, a gente está falando dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, que é quem executa as coisas, seja no governo federal, nos estados ou nos municípios. O poder legislativo são aqueles que criam as leis, né, e que fiscalizam o poder executivo. Então a gente está falando dos vereadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores. E o terceiro poder é o poder judiciário, que aqui são aquelas pessoas que têm uma... Aí tem que ter, né, uma formação específica, diferente do executivo e do legislativo, que pode ser qualquer pessoa da comunidade. Aqui no judiciário, a pessoa tem que ter um conhecimento profundo das leis essas criadas pelo poder legislativo e executadas pelo executivo. E aí o judiciário é que vai julgar se essas leis estão sendo cumpridas, como estão, como não estão e por aí vai. Então, o poder num Estado moderno republicano como o Brasil, ele está igualmente dividido entre esses 3 poderes. E aí olha aqui o último tópico que eu trouxe, né? A proposta é que esses 3 poderes devem se controlar mutuamente e que nenhum deles pode ter primazia sobre os demais. Isso é muito importante, gente. Que a maior parte da população não entende, mas que vocês não podem mais sair daqui sem podendo dizer que não entendem mais. Vocês vão ter que entender. Não existe exemplo maior e melhor do que acontece no Brasil hoje, né, por conta do nosso governo federal. A gente tem lá o Bolsonaro, que é o presidente, e que tem N decisões que são que são questionadas pela sociedade, né, por uma parcela muito significativa da sociedade. E a gente tem, então, esse jogo narrativo que as pessoas são usadas, né, para disseminá-lo, de que o presidente tenta governar, mas o STF não deixa. O presidente tenta governar, mas o Congresso não deixa. Né? Quem fala isso é quem não entende como que funciona o Estado brasileiro. Né? Esses 3 poderes, como a gente viu ali no último tópico, eles têm que se controlar e se regular mutuamente o tempo inteiro. Então, o poder judiciário, os juízes, eles não têm um poder maior do que a Câmara, lá, o Senado, e maior do que o presidente. Eles têm o mesmo poder. O presidente da República, ele não é o soberano, o rei, o mito que vai fazer o que ele quiser. Isso não existe.
só existe na cabeça da população simples, ignorante, que acredita em heróis, que acha que a gente vai melhorar o dia que vier um salvador. Não é assim que funciona a política. Né? Então o presidente ele tem um poder igual ao setor judiciário e igual ao poder legislativo. Não é maior. E o poder legislativo é a mesma coisa. Né? Lá os senadores, os deputados, eles não têm um poder maior em que eles não vão deixar o presidente fazer o que ele quer ou não vão acatar as ordens do poder judiciário. Não, o poder deles é o mesmo, é igual. Então, numa república com um Estado moderno, como é o nosso país, o poder está dividido entre esses três poderes. Nós, população, cidadãos, nós elegemos quem vai nos representar no poder executivo, porque nós elegemos o presidente, né? Nós vivemos uma democracia representativa, os governadores e os prefeitos. Nós elegemos quem vai nos representar no poder legislativo. Nós votamos nos senadores, deputados estaduais, deputados federais, vereadores e tal. Nós só não elegemos diretamente quem vai fazer parte do poder judiciário, mas muitos cargos do poder judiciário precisam ser autorizados pelo legislativo, ou às vezes indicados pelo executivo, que foram as pessoas que nós elegemos. Então a nossa participação no poder judiciário, em alguns casos, ela também acontece, só que de forma indireta, porque o poder judiciário ele tem pré-requisitos para que você ocupe esse cargo. Um outro exemplo também interessante para entender isso é o Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte máxima de juízes, né, são os principais juízes do nosso país, os principais representantes do Poder Judiciário. Então, todos os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, que são juízes, né, eles, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser indicado pelo Poder Executivo. Então, o presidente ele indica os ministros para o STF. E isso acontece também nos estados, né? E às vezes nos municípios. E depois dessa indicação do Poder Executivo, por exemplo, o presidente Bolsonaro indicou recentemente, né, ano passado, um ministro para o STF, porque um deles se aposentou, ele fez uma indicação. Então, ele indica, depois o legislativo tem que aprovar. Então, digamos que o presidente Bolsonaro indicou lá, acho que é Cássio Nunes, né? Se o Senado não aprovasse, ele não poderia ser ministro do STF. Então, tem que ser alguém que seja indicado pelo presidente e aprovado pelo Congresso, para que possa fazer parte do Judiciário, do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, só para vocês verem como que funciona tudo isso. E qual que é a síntese desse slide aqui, que é a mais importante que eu falei, né? O poder no Brasil é distribuído igualmente entre os três poderes. O poder judiciário não tem mais, o judiciário não tem mais poder do que os outros. O legislativo, os senadores, os deputados não têm mais poder que os outros. E o poder executivo, o presidente da República, não tem mais poder do que o executivo e o legislativo. Eles têm que se autorregular e se autocontrolar o tempo inteiro. Tá? É só assim que a gente garante, gente, democracia. Se a gente resolve deixar o poder na mão de ou de apenas de ou de um pequeno grupo, a democracia se esvai muito rapidamente. E aqui um outro tópico da República, que é a federação. Né? Nós somos uma república que vive num Estado democrático e também vivemos numa federação. A nossa organização é federativa. O Brasil é uma república federativa. Olha só, desde 1889, quando ocorreu a proclamação da República, até 1988, quando houve a Constituição, a última Constituição nossa, o Brasil era a República dos Estados Unidos do Brasil. Não sei se eu já mencionei isso com vocês, né? Até 88, que nós redemocratizamos ali depois da ditadura, o Brasil era Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos. Hoje, o nosso nome oficial não é. Né? De 88 em diante, a partir da nossa atual Constituição, o nosso nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Esse é o nosso nome oficial. E a federação ela é composta pela União, os estados e os municípios. A União é a parte federal. Os estados e os municípios que compõem também a nossa federação. Ela é a aliança de estados para a formação de um estado único. Então nós temos vários estados no Brasil e esses estados se unem para formar um estado único, que é o Brasil.
Isso acontece em outros países, né? A gente vê um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Eles ainda utilizam, né, o termo Estados Unidos da América, mas também eles se unem para a formação de um Estado único. Existe uma soberania em relação ao Estado Nacional, então o Estado Nacional ele é soberano, né? Nesse caso aqui, os estados eles não têm exatamente o mesmo poder, o Estado Nacional ainda é soberano, e as federações elas têm uma parte da autonomia política, existe uma parte de autonomia. E isso também está muito em alta agora nas discussões políticas que a gente está vivendo, né? A pandemia e o nosso governo atual, a gente vê muito fortemente uma disputa entre os estados e o governo federal, né? Porque o governo federal quer fazer uma coisa em relação à pandemia e os estados não querem. Aí alguns estados querem fazer algumas coisas em relação à pandemia e o governo federal não quer. Daí fica aquele empurra-empurra. O governo federal diz que o problema que está acontecendo da pandemia é dos estados. Os estados dizem que é porque o governo não faz as coisas que tem que fazer. Então por que está acontecendo essa disputa? Porque existe uma autonomia relativa dos estados, das unidades federativas no Brasil. Mas ela é bem relativa ainda no nosso país. Outros locais, por exemplo, como eu falei dos Estados Unidos, os estados já têm mais autonomia, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar que é bem comum você encontrar nos Estados Unidos, sei lá, vamos falar de liberação de drogas, que aparece muito na mídia, né? Em tal estado americano, a maconha é liberada para uso recreativo. Em tal estado, a maconha é proibida para uso recreativo. Um exemplo, né, que aparece bastante na mídia. Então, você encontra isso lá porque lá as federações, os estados, eles têm mais autonomia. Aqui no Brasil, essa autonomia é pequena e bem relativa. Mas existe. De um certo modo, existe. O caso mais comum no mundo são os estados unitários, as nações que não são divididas assim por vários estados que formam uma federação, como por exemplo a China, a França, são países em que não há essa divisão por federações como no Brasil e como nos Estados Unidos. A maioria dos países do mundo não tem essa divisão por estados que formam um país, mas muitos têm, como é o caso do Brasil. E lembrando, né, gente, não há subordinação. Todos os entes são autônomos, ou seja, Santa Catarina tem uma autonomia relativa, o Amazonas tem uma autonomia relativa, o Acre tem uma autonomia relativa. Então, né, os estados eles têm uma autonomia relativa. Mas não é uma autonomia absoluta. Há regras de colaboração entre essas instâncias e quem define essas regras é a Constituição Federal. Então, existem regras que todos os estados, todas as unidades federativas têm que cumprir. Regras em relação ao governo federal, né, à União. Ainda sobre a federação, o desenvolvimento das federações no Brasil vem da nossa história, gente. Se vocês lembram, né, lá da história, lá desde a época da colonização, o Brasil começou a ser dividido em capitanias hereditárias. Depois, que era uma outra divisão do nosso mapa político ali, né, geográfico. Depois, durante o Império, nós havíamos a divisão por províncias, já mais próximo do que a gente tem hoje. E só a partir da proclamação da República, lá em 1889, é que isso começa a se configurar, essa divisão bem clara dos estados. A nossa divisão atual, né, que são ali os 26 estados mais o Distrito Federal, que também é uma unidade federativa, isso vem da atual Constituição de 88. Então é em 88 que se passou a régua, né, se bateu o martelo na divisão das unidades federativas no Brasil. São 26 estados mais o Distrito Federal. Né? Por isso que a gente lê às vezes, são 27, porque já consideram o Distrito Federal. E aí a gente sai da ideia de federação e vem para o nosso regime. O nosso regime é presidencialista, né? O nosso chefe de governo é um presidente. Nesse regime presidencialista, o presidente ele é tanto chefe de Estado como chefe de governo. Mas nem todo país é presidencialista, tá, gente? Nem toda república é presidencialista. Alguns países são republicanos, como o Brasil, e são presidencialistas. Outros países são repúblicas, mas são parlamentaristas. No parlamentarismo, o poder é mais dividido ainda. Então você tem, no parlamentarismo, o presidente do país ele é o chefe do Estado, mas o governo é chefiado por um primeiro-ministro,
nomeado pelo presidente com aprovação do parlamento. Então, nas repúblicas que são parlamentaristas, existe mais divisão do poder ainda, o que é sempre positivo quando você pensa em democracia. O Brasil ele é presidencialista, então o presidente ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. E também pode haver monarquias presidencialistas. Monarquia presidencialista é quando tem lá o rei, a rainha, aquela família real, que é muito mais cultural hoje em dia do que outra coisa, mas ainda assim quem é chefe do governo é o primeiro-ministro. Então a gente tem a Inglaterra, por exemplo, que é uma monarquia parlamentarista. Você tem lá a rainha da Inglaterra, mas ela não manda muito politicamente, ela não tem poder político. Quem decide é o parlamento, né? Junto com o primeiro-ministro e os políticos lá do Congresso. E a gente tem, por exemplo, a Alemanha. Né? A Alemanha também já é uma república parlamentarista. O Brasil já foi uma monarquia parlamentarista, só com a título de curiosidade, né? Durante o período imperial, mais precisamente de 1847 a 1889. O Brasil era uma monarquia, ainda existia aqui a família real, lá, Dom Pedro e tal, mas já existia um primeiro-ministro, já existia né, os presidentes que eram realmente quem tinha o poder político, e não mais a monarquia. Aí a gente chega, né, já aproximando do final, do nosso sistema econômico. O Brasil, né, ele tem um sistema econômico, e quando a gente fala de sistema econômico, gente, existem dois grandes blocos no mundo que desenvolveram essa ideia que a gente tem hoje. O bloco capitalista, que é o bloco que prega a livre iniciativa, a propriedade privada, o direito irrestrito à propriedade privada, quase restrito, e uma economia de mercado. Isso a gente encontra muito fortemente nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e na América Latina. Esses territórios é que formam o bloco capitalista, quando a gente fala de economia. E a gente também tem o bloco socialista, que é o segundo grande bloco, que o Estado tem mais autonomia, mais interferência. Então é ele que planeja e controla a atividade econômica. Não é aquela atividade econômica livre como no capitalismo. Existe mais controle do Estado. E ocorre a prioridade da propriedade estatal, a propriedade pública do Estado, dos meios de produção. Aqui é muito forte a gente pensar em Rússia, China e Cuba, né? Que são países... aqui não está a Rússia, está a União Soviética, né? Que são os países da Europa Oriental. Quando a gente fala de Brasil, é muito importante, aqui um segundo tópico, que se vocês entenderem, vocês ganharam a aula, é entender que o Brasil sempre esteve ligado ao bloco capitalista, tá, gente? Isso que a gente vê em rede social, até muitas fake news, muita gente que não sabe o que está falando, dizendo sobre, né, esse embate entre capitalismo e comunismo e socialismo no Brasil e não sei o que. Isso, gente, nunca existiu de forma concreta. O Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, que eles invadiram aqui esse território, o Brasil sempre fez parte do bloco capitalista. Sempre. Em nenhum momento o Brasil deixou de ser um país capitalista. É claro que lá naquele momento, o papel do Brasil nesse bloco capitalista era um papel de que os países que estavam no centro do capitalismo vinham para cá retirar riquezas para eles comercializarem, para eles lucrarem. Mas o Brasil já fazia parte disso tudo, né? A escravidão no Brasil, os escravos vinham para cá como mercadorias, era negócio, era capitalismo o tempo inteiro. E os escravos, eles eram, né, as pessoas escravizadas eram propriedade privada. Você podia ser dona de outras pessoas. Você comprava e vendia pessoas. Essa é a essência do capitalismo, né? Você comprar, vender e ser dono daquilo que você compra. Então, desde toda a história do Brasil, nós sempre fizemos parte do bloco capitalista. Então, quando você vê, né, até o próprio governo, o próprio presidente da República e muitos políticos no Brasil usam esse discurso, a guerra contra o comunismo, né? A luta contra o comunismo foi o que levou a população a, num primeiro momento, aceitar o regime militar, o golpe militar de 64. O que os militares disseram? Que os comunistas queriam invadir o Brasil.
E aí por isso eles tomaram o poder. E esse discurso sempre aparece em anos de eleição, principalmente eleição para presidente. Né? Sempre tem um candidato ou outro que usa, né? Nós temos que livrar o Brasil do comunismo, a China quer dominar o Brasil vai virar uma Venezuela, vai para Cuba. Então esse discurso, desde muito tempo, ele sempre é usado para ludibriar as pessoas no Brasil. Né? Principalmente as pessoas mais simples, que não têm informação. Mas, de modo geral, vocês nunca vão encontrar em nenhum momento da história do Brasil um episódio em que o Brasil esteve fora do bloco capitalista. Muito pelo contrário. Tá? Toda a América Latina sempre esteve. Com exceção de Cuba, claro. Os princípios fundamentais do capitalismo sempre estiveram consagrados em todas as constituições que o Brasil teve. Todos os documentos que regulamentaram o nosso Estado sempre deixaram claro que o Brasil faz parte da economia de mercado, faz parte do sistema capitalista. Houve alguns distanciamentos críticos, mas sempre muito tímidos. Ou seja, houve pessoas, brasileiros, cidadãos ou políticos, representantes, que levantaram a questão, levantaram a possibilidade de o Brasil deixar de fazer parte desse grupo, de o Brasil caminhar numa direção socialista e por aí vai. Mas isso nunca passou de pessoas tentando defender uma ideia e nada mais. Oficialmente, né, e na prática, o Brasil sempre fez parte do grupo capitalista. Hoje, praticamente todo o mundo, gente, atua dentro da lógica de mercado do capitalismo. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Inclusive, né, o que se fala? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, a China. Esses países, muitas vezes, eles culturalmente ainda levantam ideias, né, de um socialismo, de um comunismo, muito mais no modo de viver, no modo de se entender. Mas no que se fala em mercado, em economia, todo o mundo gira em torno do capitalismo. O mundo é capitalista. Um grande exemplo é a China, né, que é muito engraçado. As pessoas, obviamente, que a gente tem que entender, tem que respeitar, muitas vezes, é sem fundamento, sem conhecimento, né? Mas elas falam, a China comunista, esses comunistas da China querem não sei o quê. A China, gente, hoje é o grande ápice, o grande exemplo da economia de mercado, o grande exemplo do capitalismo. Qual que é a disputa entre Estados Unidos e China, e que é por isso que os Estados Unidos usam muito esse discurso, né? Contra a China, comunista, vilã. Porque, na verdade, a China está quase assumindo a posição de destaque dos Estados Unidos no capitalismo. A China está quase sendo o principal país capitalista do mundo. E as pessoas acham que a China é um bicho-papão comunista que quer né, dominar o mundo com o comunismo. Muito pelo contrário, gente. A China é o grande exemplo de capitalismo pujante hoje no mundo. E aí o desespero norte-americano é esse, é que a China está quase assumindo o posto de principal país capitalista do mundo. É isso que vem acontecendo. Embora, culturalmente, a China defenda, sim, uma ideologia comunista no sentido de um controle maior do Estado. E não uma liberdade irrestrita, como é nos Estados Unidos, por exemplo. E aí vem a palavrinha mágica, né? Que é a última característica do Estado brasileiro, que é a democracia. A nossa Constituição de 88 estabelece esse compromisso, né? Nós vivemos em um Estado democrático de direito. O Brasil é um país democrático. Não foi fácil, gente, chegar até isso. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que não entendem a importância da democracia. Muita gente lutou, muita gente morreu, e eu estou falando só do Brasil, não estou nem olhando para outros países. Muita gente lutou, muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente foi perseguida, muita gente foi torturada, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando aquilo que a gente pensa, obviamente cumprindo as legislações e respeitando, né, o pacto social. Liberdade de expressão não é liberdade para ser preconceituoso, para cometer crime, tem muita gente que confunde isso também.
Mas nós temos garantida sim a nossa liberdade de expressão porque nós vivemos num país democrático, desde que você entenda o que é liberdade de expressão. E não foi fácil a gente chegar nessa democracia que a gente tem hoje, que, falando de Brasil, gente, é uma democracia extremamente jovem, extremamente frágil. E está num momento ainda mais fragilizado a nossa democracia. Então, é muito importante a gente sempre ter claro que somente uma ignorância profunda, muito profunda da nossa história, da história do Brasil, e eu nem estou falando do mundo, para que alguém despreze o compromisso com a democracia, né? Para que alguém flerte com autoritarismo, com regimes militares, com ditaduras militares, que foram episódios que a gente já viveu no nosso país. E aí, quando eu digo, né, que somente a ignorância profunda pode levar alguém a isso, eu estou falando ignorância no sentido de falta de conhecimento histórico mesmo. E de falta, principalmente, de criticidade. Porque a gente não vê pessoas que não valorizam a democracia só entre pessoas que são ignorantes por não ter estudado. Às vezes, a pessoa ignorante não é só aquela que não teve acesso. A pessoa ignorante, às vezes, também é aquela que teve acesso, mas que não desenvolveu criticidade para interpretar aquilo que ela recebeu de conhecimento. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes parece que apenas as pessoas sem estudo são aquelas que estão numa condição de ignorância nesse sentido. Não. Há pessoas que às vezes também estudam, mas estudam sem desenvolver criticidade em relação àquilo que estudam. E aí você vai ver, por exemplo, um juiz que não preza pela democracia, um médico que não preza pela democracia, um advogado, um professor, uma professora. Estudar não é garantia de desenvolver senso crítico. Que isso fique bem claro para nós. Então, a democracia fica aqui como o último pilar da nossa organização enquanto Estado brasileiro e o último, porém, na minha visão, mais importante. Gente, eu espero que essa síntese tenha ajudado vocês, porque é com base nessa organização do nosso Estado brasileiro, nessa organização de nação, que nós vamos discutir daqui para frente as políticas públicas até chegar nas políticas públicas educacionais. Na aula que vem nós teremos já conteúdos específicos de políticas públicas. Eu ainda aviso vocês se vai ser ao vivo ou presencial, ao vivo ou virtual ou gravado, confundi, porque eu ainda não decidi como é que eu vou organizar para a aula que vem, mas eu aviso vocês um pouquinho antes, tá bom? Fiquem bem, gente, um abraço e qualquer dúvida vocês sabem que eu estou à disposição. Até mais.